o administrador judicial já arrecadou todos os bens, já providenciou as devoluções, que as restituições, e ele agora ele já formou o quadro geral de credores e vai efetuar o pagamento. Então, vamos começar a nossa aula. Especificamente, a gente vai falar do quadro de credores, mas antes disso, essa parte inicial. Ok. Bom, aqui, nessa fase, vai ser analisado o quadro geral de credores e a ordem de preferência, né? Antes de verificarmos o quadro geral de credores, a gente verifica essas regras do artigo 7º ao artigo 10, onde, após a realização do ativo e a alienação de todos os bens, será feito o pagamento passivo, isso é, o pagamento dos credores do falido, que ocorre com os valores por meio da venda do ativo, e agora nós temos que respeitar, então, a classificação dos créditos e outras determinações legais. Bom, o pagamento será feito depois de realizar as restituições e os pagamentos indispensáveis mediante disponibilidade de caixa, como já vimos. Então, a primeira coisa que se paga, na verdade, nem se paga, são as restituições, né? E as restituições, quando você não tem mais a coisa, você paga em dinheiro. Depois do pagamento das restituições, antes de pagar o quadro geral de credores, você ainda tem as despesas extraconcursais, que a gente vai falar nela na quinta-feira. E, nesse momento também, já deve estar consolidado o quadro geral de credores, porque nós vimos que, na fase anterior, na realização, aliás, na arrecadação e conservação e realização do ativo, nesse momento, simultaneamente, está se formando, paralelamente ao processo, o procedimento de formação do quadro geral de credores, né? Então, a primeira observação que eu tenho que dizer é que, nesse momento, já deve estar consolidado o quadro geral de credores, porque senão não tem condição de se efetuar o pagamento. E a segunda observação é que os pagamentos são feitos respeitada rigorosamente a ordem de classificação dos créditos, que a gente vai ver que fica no artigo 83, né? Então, como é que funciona isso? Primeiro, você vai pagar todos os credores da primeira classe. Se tiver dinheiro para pagar todos, tá. Se não tiver dinheiro para pagar todos, será feito parcialmente, e aí, de forma proporcional a cada crédito, né? Imagine lá que você tem dinheiro para pagar só metade dos créditos da primeira classe. Você vai pegar cada crédito e pagar os 50% proporcionalmente, porque aí você respeita o princípio da paridade ou da par conditium creditório, conforme nós já vimos. Ok? Então, professor, então, se não tiver dinheiro para pagar a primeira classe, da segunda à oitava classe, fica sem pagamento? Exatamente. Só vai partir para a segunda classe após pagar totalmente a primeira classe. Ok? Então, vamos começar, então, verificando a classificação dos créditos na falência. Bom, uma vez classificados, né, primeiro se paga a primeira classe de acordo com o crédito pertencente a essa classe, e aí vai pagar tudo ou parcialmente, né, vai depender dos recursos que obtivemos lá na arrecadação, e o pagamento depois dos credores da primeira classe, passa para a segunda classe e paga a segunda classe totalmente ou parcialmente, né, dependendo dos recursos, e assim por diante. Até, se tiver dinheiro, vai pagar até a oitava classe. E se tiver dinheiro, depois da oitava classe, ainda paga aqueles juros que eu falei que foram suspensos, os juros das obrigações de falir, né? Então, são 8 classes, né, que estão em ordem hierárquica pela lei 11.101 de 2005, no artigo 83, que a gente vai passar a verificar agora cada uma delas. Ok, pessoal? Então, vamos começando, obviamente, para a primeira classe, que ela é relativa ao inciso 1 do artigo 83. Então, artigo 83 da Lei 11.101. O CAPT, a classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. E aí, o inciso 1, créditos derivados da legislação do trabalho,
limitados a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes do trabalho, né? Então, para os créditos trabalhistas que ultrapassarem o valor de 150 salários mínimos, o que passar vai para outra classe, vai para a sexta classe, que é a classe dos credores quirografários. Então, o que exceder a 150 salários mínimos, né, nós temos, então, algumas observações aí. A primeira é o seguinte: como é que vamos imaginar uma hipótese de um trabalhador dessa sociedade falida, onde ele possui um crédito correspondente a 160 salários mínimos. Ele vai habilitar separadamente? Não, não, ele faz uma habilitação só. Ele se habilita com o valor total, e aí é uma tarefa do administrador judicial fazer a divisão. 150 salários mínimos vão ficar na primeira classe, e 10 salários mínimos, nesse exemplo, vão para os créditos quirografários, que é a sexta classe, que está lá inserido no inciso 6 do artigo 83, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, é assim que funciona. E o outro detalhe: os créditos de acidente do trabalho não se aplicam esse limite. Isso é, recebe o total. Então, se esse mesmo crédito de 160 salários mínimos, ou qualquer valor, né, for proveniente de acidente do trabalho, aí não tem esse valor. Todos serão classificados na primeira classe. Ok? Bom, aí eu tenho duas observações, né? E uma é da jurisprudência do STJ e a outra é uma legislação específica, né? Então, a primeira é os honorários sobre honorários advocatícios. Os honorários advocatícios já era entendimento do STJ, depois houve uma mudança de acordo com o Estatuto da Ordem, mas, enfim, hoje o posicionamento do STJ, isso está lá no informativo 540, que eles também são classificados como de natureza alimentar. Então, aquele crédito que o advogado vai receber, ele também se enquadra na primeira classe, né? Por uma questão de interpretação, cuja natureza seria também a mesma natureza alimentar que tem o crédito trabalhista. Nesse caso aqui, então, você também vai aplicar a primeira classe, novamente, lembrando que, como ele se enquadra na primeira classe como equiparado ao crédito trabalhista, obviamente que ele também vai ter esse limitador de 150 salários mínimos. O que ultrapassar, ele também vai para a sexta classe. E essa é a primeira observação. A segunda observação é sobre o valor do salário mínimo, que a Lei 11.101 ela não menciona qual é a data do valor que vai se considerar. Então, por uma questão de interpretação do sistema normativo da Lei de Falências, utiliza-se a data da decretação da falência em consonância com o parágrafo único do artigo 18, que ele trata desses valores na data da decretação da falência, quando ele fala na formação do quadro de credores. Então, por uma interpretação sistêmica, nesse caso, o valor do salário mínimo vai ser o da data da decretação da falência. Ok, pessoal? Então, eis aí. Mas ainda temos mais observações referentes a essa primeira classe, né? Onde está aí a observação 4, por favor? É a observação 3, porque tinha mais uma observação que eu tirei, mas porque ela está no caput. Então, me desculpe aí. Onde vocês estão lendo a observação OBS 4, na verdade, é a terceira observação. E aí eu estou falando dos créditos do representante comercial, né? Aquele representante comercial que é autônomo não tem vínculo trabalhista. Ele não tem vínculo trabalhista. Porém, a sua remuneração ela também é equiparada ao crédito trabalhista. Isso por força do artigo 44 da Lei 4.886 de 65, é a lei que regula a representação comercial. Então, à luz desse dispositivo, todas as verbas que ele tem que receber, comissões vencidas e vencedas, indenização, aviso prévio, ajuda de custo, enfim, tudo que ele tem que receber também vai ser equiparado ao crédito trabalhista, respeitado o limite de 150 salários mínimos também. Então, por força dessa lei, ele também vai ser comparado na primeira classe. Beleza? Então, o que eu tinha de falar na primeira classe é isso aí. Vamos passar, então, para a segunda classe. A segunda classe está lá no inciso 2,
do próprio artigo 83, artigo inciso 2, né? São os créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Bom, como é que seria isso? Está lá no artigo 83, inciso 2. É aquele credor que possui uma garantia da dívida, né? Esses credores recebem seus créditos nessa segunda classe, mas limitado ao valor do bem gravado, pois eventual diferença será considerado crédito quirografário. Bom, aí nós temos aí como exemplos de garantia real. Quem define a garantia real não é o direito empresarial, é o direito civil. Lá nos direitos reais, vocês vão ver que direitos reais de garantias são a hipoteca, são hipoteca, penhor e anticrédito. Então, essas garantias reais, elas são classificadas aqui. Isso foi um hobby até mesmo das instituições financeiras, porque essa classe ela vinha depois dos créditos trabalhistas. Então, por força de lobistas, conseguiram, então, inserir na segunda classe. Inclusive, é uma das diferenças da execução por quantia certa contra o devedor insolvente, né? Essa ordem. Então, segunda classe, os créditos com garantia real. Então, vamos dar um exemplo para a gente compreender o que seria até o valor do limite do bem gravado. Imagine o seguinte, você credor, tem um crédito de R$200 mil, mas lá no contrato consta como valor de garantia um imóvel que vale R$150 mil. Então, nesse exemplo, quando o credor habilitar os seus R$200 mil, caberá ao administrador judicial separá-los. Isso é, R$150 mil, né? Que é o valor do bem gravado, vai para a segunda classe, essa segunda classe do inciso 2 do artigo 83. O restante, que nesse exemplo são R$50 mil, irão para a sexta classe, que é a classe dos créditos quirografários. Ok? Bom, então agora vamos para a terceira classe. A terceira classe é a classe dos créditos tributários, né? E aqui, o inciso 3 nos ensina o seguinte: créditos tributários, independentemente de sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias, né? Esse independentemente da sua natureza e tempo de constituição, na verdade, isso está equivocada, essa afirmação. Essa afirmação está aqui equivocada porque a gente vai ver que o que define o tempo do crédito tributário, vocês já viram lá com a fera do professor Marcelo Padilha, que é o fato gerador. Então, nós vamos ver que o fato gerador, depois da decretação da falência, são considerados despesas extraconcursais. Então, aqui eis uma exceção. E a outra exceção que ele mesmo estabelece no inciso 3 são as multas tributárias, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, vocês sabem que são aqueles decorrentes de qualquer tributo, federal, estadual, municipal. Além disso, estão incluídas as contribuições parafiscais, contribuições do SESI, INSS, FGTS, enfim, tudo que for considerado tributo vai estar inserido nessa classe, essa terceira classe, correspondente ao inciso 3 do artigo 83. Né? E com relação às multas, com relação às multas, né, as multas tributárias, elas são classificadas, né, em outra classe. Isso porque elas não são consideradas tributo, né? Então, lá no inciso 7 do artigo 83, vocês vão verificar que elas vão pertencer à sétima classe, que é uma classe chamada de subquirografários pela doutrina, e o inciso 7 aqui traz a classe das multas. Qualquer multa, qualquer penalidade, a gente vai ver que vai se enquadrar na sétima classe. Então, o valor do tributo entra na terceira classe. E o valor das multas, as multas que incidirem sobre esses tributos, não vão para essa classe, vão para a sétima classe, a classe dos credores subquirografários. Na observação 2, né, eu falei sobre especificamente dos créditos tributários, e
eu destaquei aí que nós vemos lá no artigo 6º que a execução tributária, a execução fiscal, ela corre em separado. Ela é uma das exceções que não são atraídas pelo juízo da falência. Estão lembrados disso? Então, lá, o ente público, seja União, Estado ou município, só vai comunicar o seu crédito na hora de receber o crédito, né? Então, toda a execução ela ocorre lá no juízo de origem, lá na execução fiscal, né? Inclusive, aqui tem uma situação específica, porque até mesmo na hora de adjudicação do bem, mas na hora de receber, não. Na hora de receber, ele tem que prestar conta, ele tem que ir lá na falência, e ele entra, então, nessa terceira classe para receber o seu crédito logo depois dos créditos trabalhistas, acidente do trabalho e os créditos com garantia real. Então, isso, né? Essa regra dos créditos tributários está lá no artigo 187 e 188, nos artigos 187 e 188. Né? E lá no 187, conforme essa segunda observação, ela traz uma regra específica, né? Ela traz uma ordem hierárquica, caso todos os valores arrecadados não deem para pagar toda essa classe, aí nós temos uma regra específica no parágrafo 1 do artigo 187, que ela diz o seguinte: primeiro você vai pagar todos os créditos da União, depois todos os tributos dos estados ou do Distrito Federal e território que não há, né? E, por último, se sobrar, paga os municípios. Isso funciona pro rata. Como assim, professor? Bom, se tiver grana, vai pagar todos. Estamos na terceira classe. Tem dinheiro para pagar todo mundo? Ótimo. Vai pagar todo mundo e vai para a quarta classe. Agora, não tem dinheiro para pagar todo mundo. Só tem dinheiro, então, como a gente vai começar? Segundo o 87, parágrafo único, você vai começar pelos entes federais, pelos tributos federais da União. Tem dinheiro para pagar todo mundo? Você vai, então, para os estados e Distrito Federal. Aí não dá para pagar todo mundo, vai pro rata. Pro rata significa que todos aqueles que estão naquela classe vão receber a mesma cota parte, proporcional aos seus créditos. Aí tem dinheiro para pagar todo mundo nos estados e Distrito Federal, então passa a se pagar os municípios. Ok? Então, essa é a segunda observação. E quanto à terceira observação, eu já até falei sobre isso, né? Sobre o tempo da constituição do crédito tributário, que é o fato gerador, né? Então, o caput do artigo 188 do CTN prevê que são extraconcursais todos aqueles créditos que decorrerem anteriores ao processo falimentar. Então, isso seria a partir da decretação da falência. Isso também consta no inciso 5 do artigo 84, que a gente daqui a pouquinho vai trabalhar, que seria a quinta classe. Então, todos os tributos, a partir do fato gerador da declaração da falência, vão ser créditos extraconcursais. E os créditos extraconcursais vão entrar antes dessa tabela que a gente está vendo, antes dos créditos concursais, porque agora a gente está vendo essas 8 classes dos créditos concursais. Ok? Então, a quarta classe, vamos para a quarta classe. Vamos imaginar que teve grana para pagar a primeira classe, sobrou dinheiro. Teve grana para pagar a segunda classe, sobrou dinheiro. Pagou a terceira classe, também sobrou dinheiro. E então, aí sim que nós vamos para a quarta classe, que é a classe com créditos com privilégio especial, né? Vale lembrar que os privilégios são qualificativos que o direito imprime em determinados créditos, né? Diferentemente de preferência. Preferência é outra coisa. Então, aqui são privilégios, né? Privilégios são aquilo que está estabelecido na lei. E, como privilégio especial, a gente vai observar que, geralmente, em regra, são direitos que incidem sobre bens certos e determinados, enquanto o privilégio geral, que é a próxima classe que a gente vai ver, são bens que incidem sobre todo o passivo, sobre todos os bens, aliás, todo o ativo, todos os bens do devedor, né? Então, o que seria um crédito com privilégio especial? Isso, ele estabelece o rol lá no inciso 4, né? Lá ele tem 5 alíneas que ele estabelece o que seriam créditos com privilégio especial. A gente vai ler agora. Eu só dei alguns exemplos aí, que pode ser, por exemplo, aqueles previstos em leis civis e comerciais. A gente vai ver aqui o próprio inciso
traz a hipótese do artigo 964 do Código Civil, que lá o 964 também traz um rol daquilo que ele define como crédito, como privilégio especial, até porque aquele rol também se aplica, né? Essa classificação, claro que é um pouco diferente, mas também se aplicam à execução concursal, que eu já falei para vocês, que é aquela que promovida contra o devedor insolvente, né? Lá também aplica-se o concurso de credores de forma um pouco diferente, o procedimento aqui é especial, e lá aplica-se o procedimento do CPC de 73, né? Mas, enfim, eu coloquei como exemplo aí aquilo que é previsto em alguma lei especial, seja lei civil ou comercial, e também coloquei um detalhe aí sobre essa lei complementar 147 de 2014, que eu já falei sobre microempresa, empresa de pequeno porte, que aqui, se houver um credor, vai ser inserido nessa classe, né, como privilégio especial. Então, agora, vamos efetuar a leitura, ponto a ponto, do inciso 4 do artigo 83, que esse inciso, vai nos remeter também ao 965 do Código Civil. Então, por favor, acompanhe a leitura do inciso 4 do artigo 83 da Lei 11.101. Inciso 4. Créditos com privilégio especial a saber. Então, aqui ele passa a descrever aquilo que ele considera crédito com privilégio especial. Na linha A, nós já temos a remissão ao Código Civil. Então, aqui, o primeiro item aqui, ele diz os previstos no artigo 964 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Então, vamos dar uma paradinha nessa linha aqui e vamos verificar o que o Código Civil, né, trata sobre o crédito com privilégio especial. Então, vira a página, por favor, vamos lá no artigo 964 do Código Civil, e lá ele estabelece a seguinte regra: tem privilégio especial. Inciso 1, sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com arrecadação e liquidação. Inciso 2, sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento. Inciso 3, sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis. Inciso 4, sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviço para sua edificação, reconstrução ou melhoramento. Inciso 5, sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura ou à colheita. Inciso 6, sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às prestações do ano corrente e do ano anterior. Alfaias aqui, pessoal, nada mais, nada menos que são objetos de uso pessoal ou domiciliar. Aquilo que a gente chama de treco ou coisas, né? Enfim, apetrechos, são adornos, pode ser um enfeite, pode ser um instrumento musical, enfim. Inciso 7. Sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição. Que são os royalties pela edição, né? Inciso 8. Sobre o produto da colheita para o qual houver concorrido com o seu trabalho e principalmente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola quanto à dívida de seus salários. E, por fim, o inciso 9, sobre os produtos do abate, o credor por animais. Então, toda vez que tiver um crédito que se enquadre nessas situações do artigo 964, vai para a quarta classe, a classe do privilégio especial. Mas, seguindo as alíneas que a gente foi interrompido, que a gente interrompeu na linha A, vamos para a linha B, lá da Lei 11.101, vamos, então, para as outras alíneas, lá do inciso 4 do artigo 83.
A linha B, os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta lei. Quer dizer, aqui nós temos créditos que podem ser inseridos em outras leis, sem problema nenhum. Assim como temos aí a lei complementar, é um exemplo, apesar de estar especificamente enquadrado em outra linha, mas também se enquadra aqui. E a gente vai ver também que existem outras leis civis ou comerciais que podem estabelecer uma ordem de classificação diferente. E, seguindo, a linha C, aqueles cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia. O direito de retenção são aqueles lá do Código Civil, né? Nós vimos lá que o possuidor de boa-fé tem direito de retenção, né? Além disso, aquele que faz benfeitoria em bens alheios, em várias circunstâncias, podem ter direito de retenção, que pode ser um locatário, pode ser um depositário, pode ser um comodatário. Então, dependendo de cada caso, se houver para ele direito de retenção, ele vai se enquadrar aqui na linha C. E a linha D, a última linha, que foi inserida pela Lei Complementar 147, de 2004, insere aqui aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar 123, de 2006. Então, essa lei complementar, ela também inseriu aqui a ordem dos créditos referente a quando o credor for microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Não sei nem para que ele colocou microempreendedor individual, porque ele estaria enquadrado. Não, às vezes ele pode não estar enquadrado, é isso mesmo. Então, microempreendedor individual, ME e EPP também estariam enquadrados aqui. A gente observa que aqui foi meio desconexo com o restante das alíneas, mas, enfim, o legislador inseriu aqui, ele deu esse privilégio para aquele credor que é enquadrado na microempresa, empresa de pequeno porte. O Alas até fez uma pergunta na aula anterior sobre a microempresa ou empresa de pequeno porte se pode falir, né? Então, lá não muda nada, conforme eu falei, né? Só para recuperação que existe um parcelamento especial, um regramento da recuperação especial para ME e EPP. E aqui, se for sociedade empresária ou empresário individual, se ele tiver enquadramento como microempresa e EPP, ele vai ter a falência normalmente. Só um credor, se for um credor ou microempreendedor, ele vai ter um enquadramento diferente na classificação dos credores. Mas aquele devedor falido, a regra é a mesma, né? E aí eu só mencionei para você, me parece que perguntou sobre EPP, eu disse que se for empresa, se for classificado, se tiver legitimidade passiva, sim. Até porque hoje nós temos lá outras classificações, até uma empresa simples hoje pode se enquadrar lá no programa simples da Super Receita, inclusive pode se enquadrar também em ME e EPP, que é enquadramento de faturamento, que tem alguns privilégios fiscais, né? Faturamento até 360 mil, de 360 mil a 3.600.000, e seria microempresa e empresa de pequeno porte. Mas, enfim, aqui ela tem um tratamento especial somente quando ela é credora. E, muito bem, passamos, então, para a quinta classe, que corresponde ao inciso 5 do artigo 83, né? O inciso 5, que, de igual modo, os créditos com privilégios gerais são os previstos também em leis civis e comerciais. Como exemplo, eu coloquei aí o credor por despesas de funeral, né? Ele também menciona os credores do artigo 965 e o crédito comissário quanto a comissões de despesas, está lá no Código Civil, artigo 707. Eis aqui um exemplo de lei civil. Então, vamos lá para o inciso 5 da Lei 11.101, para a gente detalhar esse crédito com privilégio geral. Inciso 5. Crédito com privilégio geral, a saber, a linha A, os previstos no artigo 965 da Lei 10.406,
de 10 de janeiro de 2002. Então, novamente, vamos dar uma paradinha aqui e vamos lá na legislação civil, no artigo 965 agora, para a gente observar o que o legislador civil listou, o que ele priorizou como crédito de privilégio geral. Artigo 965. Goza de privilégio geral na ordem seguinte sobre os bens do devedor. Inciso 1. O crédito por despesas de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar. Isso é para evitar que se faça lá um velório suntuoso e aí vai onerar os credores. Então, não pode. Os credores que estão nas classes inferiores. Inciso 2. O crédito por custas judiciais ou por despesas com arrecadação e liquidação da massa. Aqui a gente tem que ficar atento, pessoal. Quando você fala em crédito por custas judiciais ou despesas com arrecadação e liquidação da massa, né, são aquelas despesas que as custas, por exemplo, são as custas que a massa falida já era parte antes da declaração da falência. E depois da declaração da falência, essas despesas serão créditos extraconcursários. Né? Inciso 3. O crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivente, sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se forem moderadas. Inciso 4. O crédito por despesas com doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte. Inciso 5. O crédito pelos gastos necessários à manutenção do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecimento. Inciso 6. O crédito pelos impostos devidos à Fazenda Pública no ano corrente e no ano anterior. Inciso 7. O crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor nos seus derradeiros 6 meses de vida. Então, a gente observa que existe essa ordem do 965. Vamos voltar, então, para acompanhar o restante das alíneas da Lei 11.101 do inciso 5. Né? Inciso 5 são créditos com privilégio geral, vimos a linha A. A linha B, os previstos no parágrafo único do artigo 67 desta lei. Vamos lá no artigo 67 para ver quais são do parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação. Estão lembrados daquela situação? Né? Imagina o seguinte, o cara entrou em recuperação, aí o fornecedor continua fornecendo, isso é um incentivo para a continuidade da atividade empresarial. E, nesse caso, se esse crédito, se houver a convolução da falência, ele vai ter, então, essa classificação diferente do crédito quirografário. Essa parte, esse montante que esse fornecedor continua fornecendo, ele é reclassificado, então ele sai da classe dos quirografários e sobe essa classe para o crédito com privilégio geral. Bom, seguindo, então, voltando para o artigo 83, a linha C, os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária dessa lei. E inciso 6, os créditos... Não, perdão, só até a linha. Agora a próxima, o inciso 6 é a classe, sexta classe, que a gente vai ver agora. Né? Sexta classe, créditos quirografários, corresponde ao inciso 6 do artigo 83. Então, são aqueles créditos comuns, né? Aqueles créditos que não têm privilégios ou garantias. Aliás, quirografários, na tradução do latim, quirografários seria xirografários, seria grafados à mão, seria aqueles créditos comuns, aqueles créditos, né, como se antigamente feito à mão e não tivesse nenhuma garantia. Né? E, como exemplo, nós temos aqueles créditos que não foram inclusos em outras classes.
Por exemplo, aquilo que exceder a 150 salários mínimos da primeira classe, como crédito de natureza trabalhista, esse restante, essa sobra vai ser enquadrado aqui, assim também como lá na segunda classe, os créditos com garantia real, aquele valor que superar o valor do bem também vem para essa classe. Então, a gente observa que essa classe aqui é como se fosse por exclusão. Quando você não encontra outra classe, você vai para a classe dos quirografares, né? Então, outros exemplos são títulos de crédito, por exemplo, contratos sem garantia, sem privilégios. Eis aí, então, a sexta classe dos créditos quirografares. E vamos passar, então, para a sétima classe. Vamos imaginar que teve grana para pagar. Oi? Eu posso encerrar essa aqui e mandar o link da outra? Porque vai fechar agora. Ah, sim. Pois não. Vou mandar Ok, então. Sara. Obrigado. Tá?